A próxima palestra agora vai estar falando de um tema que realmente hoje acho que sustenta o Brasil, né, que é o agronegócio, e vai ser falado sobre logística agroindustrial. Então, que vai ser o professor Caixeta da Exalc, que hoje acho que é uma das instituições mais importantes do Brasil. Bom, para apresentá-lo, eu chamo o colega Giancarlo de Souza Brito, colega lá do Instituto de Física também, e que vai poder apresentar o professor Caixeta e fazer a moderação também. Obrigado. Boa tarde. O professor José Caixeta, ele é graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, ele tem mestrado em Economia pela University of New England, na Austrália, doutor em Engenharia de Transportes pela Escola Politécnica, da Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado na Christian Albrecht University Zurich, na Alemanha, pós-doutorado na University of Illinois em Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, e atualmente é professor titular junto ao Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. É especialista em logística industrial, transporte e armazenamento, em pesquisas e operacionais. E ele também foi premiado pela Bunge em 2016. E sua expertise, ele vai... Agora, deixo a palavra com o professor. Bom, boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar o professor Hélio, né, pelos 10 anos aí do IVPESP. Nos 10 anos nós estamos tendo aí 10 minutos, né, para apresentar. Vamos torcer para os 20 anos chegarem em breve aí. Você tem um tempo maior aí. Muito bem. Eu queria iniciar com um comentário que é o seguinte. A Exalc talvez seja conhecida por boa parte aí, das pessoas aqui presentes, né? E talvez a primeira imagem que se faça, né, ao se recordar Exalc é a agricultura, né? Então, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né? É uma instituição antiga, né? É de 1901, né? 118 anos. Foi uma das fundadoras da Universidade de São Paulo, né? Junto com outras unidades hoje da USP, né? E com essas características, né? Agricultura antiga, tal, extremamente conservadora, né? Então, para ser professor da Exalc, né, tinha que ser agrônomo e formado na Exalc, né? Então, um belo dia, chega, né, um engenheiro civil, né, usando o termo que o colega utilizou lá, talvez um doente crônico, né, não se encontrou lá no mercado, recém-chegado da Austrália, muito entusiasmado, né, e com uma caixinha de ferramentas aí relativamente densa, cheia de modelos matemáticos, né, e que acabou sendo contratado no Departamento de Economia, Administração e Sociologia. E naquele ambiente, o desafio foi fazer alguma coisa, né? Tinha que trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, né? Notadamente em atividades pós-colheita, e acabou sendo definido que o escopo principal na época seria o transporte, né? Transporte de cargas, né? Cargas agrícolas, né? Que hoje se confunde muito com a tal da logística. Então, o que eu queria destacar de início é o seguinte: a ciência, a inovação, ela é recheada de exemplos relacionados à quebra de paradigmas, tá certo?
casualmente, talvez eu faça parte dessa história, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que estar atento a isso, né? Temos que ousar, né? Temos que quebrar paradigmas. E eu acho que acertaram em contratar um engenheiro civil na época, né? Numa escola de agricultura, de agronomia. E o desafio é compartilhar com vocês, muito rapidamente, o que vem ocorrendo, né, no Brasil como um todo, e em muitos casos aí com a nossa participação, no que diz respeito à tal da logística agroindustrial. Então eu fiz uma agenda aí muito sucinta, né? Os conceitos básicos aí de logística, os gargalos aí de armazenagem e de transporte, que são duas das principais atividades da logística, e expectativas do mercado. Bom, conceitos básicos, eu queria ilustrar com uma situação de hoje, né? Hoje de manhã. Todo dia de manhã eu ligo para minha mãe, né? Minha mãe já idosa e tal, né? Um ato de carinho do filho para com a mãe, né? Mas para saber se está viva ainda, né? Não está, né? Tem acontecido alguma coisa. Daí, oi mãe, tudo bem, tudo bem? Pô, e aí, qual a programação hoje? Não, estou indo para São Paulo hoje. Vai para São Paulo hoje? Ela quer saber, né? Não, eu estou indo para São Paulo. O que você vai fazer lá? Não, vou dar uma palestra, né? A palestra é sobre o quê? Logística, né? Ela fala assim, nossa filha, que chique, né? Logística deve ser um negócio assim, né? Muito. Então, eu acho que essa é uma outra quebra de paradigma, né? A logística, como área de conhecimento, é algo super antigo, né? Então, a gente tem aí definições do grego, né? Do próprio francês, e a logística dando conta dessa preocupação em organizar as coisas, né? Em fazer com que as coisas ocorram de uma maneira mais racional, né? E em muitas das situações, essa racionalidade baseada em modelos matemáticos, tá? Muito bem. Então, nesse sentido, se eu conseguir andar para frente aqui, a gente tem algumas fotos de logística, né? Então, a gente pode ver aí uma série de arranjos, e eu conforto alguns, nenhuma dessas fotos diz respeito ao Brasil, tá certo? Todas essas fotos dizem respeito a concorrentes do Brasil, tá? Então, se por um lado é um consolo, né? Tem muita gente, né, nessa situação. Por outro lado, sim, né? Nós temos muitas situações parecidas ainda, né, com essas aí, e que merecem uma atenção aí por parte, né, da sociedade e particularmente de nós da academia. Bom, então, com relação a problemas de natureza logística, então você tem áreas diversas aí que tratam, né, de possíveis soluções para esse tipo de problema. E aqui a nossa amiga economia dando conta do quê? Né? Que você pode ter boas práticas logísticas, né, que vão estar associadas àquilo que a gente chama aí de diluição do valor do custo fixo da operação, né? E nós temos aí uma série de exemplos, né? Talvez o que chame mais atenção é aquele relacionado a economias de escala, né? Então você vai transportar mais, você vai armazenar mais, tal. Então os custos unitários decorrentes vão ser menores, né? Você pode pensar em justificar a eficiência de processos, né? Então aquele negócio, o caminhão vai cheio e volta vazio, isso não é bom. Então ele tem que ir cheio e voltar cheio e por aí vai. A organização é fundamental. E talvez a novidade da logística, né, como área de conhecimento, ciência para alguns, é a integração, né? Então, eu trabalho com transporte, né? Então eu tinha minha transportadora lá, transportadora ABC, e vi que logística, né, segundo minha mãe, é mais chique, então não vai ser mais transportadora ABC, vai ser logística ABC. Mas eu vou continuar fazendo simplesmente o transporte. Isso não é logística. Então a logística pressupõe a integração.
Então eu tenho que fazer o transporte integrado com armazenagem, com expedição, o que seja aí, tá? Com relação à armazenagem, um flash aqui, nós temos para produção agrícola, né, e talvez o exemplo aí para grãos, e grãos vamos colocar aí no centro-oeste, uma safra muito concentrada, né? Vamos pegar soja, fim de janeiro até início de maio. E, quase que invariavelmente, o produtor ele quer já se livrar, né, daquilo que ele acabou de colher, mandando para frente. Então, é um momento de alta demanda pelo transporte. Então, da economia também, né, você tem alta demanda, o preço do serviço, no caso de transporte, vai ser elevado. E por que o produtor quer se livrar o quanto antes dessa carga? Porque ele não tem onde armazenar, né? Então, é o que acontece. Nós temos ainda uma falha, né, complicada aí de mercado, que está relacionada a esse pico concentrado da safra, que representa um alto valor de frete. Então, a partir do momento que nós tivermos, né, quem sabe uma estrutura mais ampla de armazenagem, né, e preferencialmente instalada nas propriedades, né, então talvez a gente consiga ter uma situação melhorada em termos de logística, né. Com relação ao transporte, talvez isso seja mais evidente, somos um país tipicamente rodoviário, né, razões diversas, né, mas uma razão objetiva olha, usamos mais rodovias porque temos mais rodovias. Por que temos mais rodovias? Essa é uma outra história, né? Nós não temos, né, uma agenda de Estado que, de fato, leve em consideração, né, uma maior alternância aí de investimentos em modalidades de transporte não tradicionais. Aí, né? Para cargas agrícolas, nós temos aí, para um país como o nosso, de dimensões continentais, longas distâncias a serem vencidas, e boa parte dessas longas distâncias dizem respeito a rodovias, né? E rodovias que podem estar em condições bastante deterioradas. O nível de qualidade das rodovias é bastante distinto ao longo do país, e hoje a gente acaba tendo uma referência de que as boas rodovias são aquelas pedagiadas, né? Então, parece que o pedágio significa, né, um incremento de qualidade, o que é uma visão aí meio deturpada, né, desse modelo. As cargas agrícolas são perecíveis, são normalmente de baixo valor agregado, né, mas significam um volume muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, né, vai começar agora a safrinha de milho, né? Safrinha de milho está se estimando aí na casa de 100 milhões de toneladas, né, ano, né? Cargas agrícolas no geral bate 1 bilhão de toneladas ano. É muita carga para ser movimentada e nós não temos aí ainda, né, uma estrutura adequada para isso, né? E parte da deficiência, filas, né? Então a fila é um problema de transporte, é um problema portuário, mas é principalmente um problema de armazenagem. O cara não tem onde armazenar, é o caminhão que vai fazer esse serviço aí, né? Então, no sentido aí das contribuições que temos tentado fazer para, quem sabe, melhorar essa logística, né? Então, há uma série de novos corredores de transporte e, recentemente, muita coisa voltada para aquilo que se chama de Arco Norte, né? É você fazer com que a produção, principalmente do norte da região centro-oeste, seja escoada pelos portos do norte do país. E daí talvez o destaque, né, para esses portos, né, Santarém, Barcarena e São Luís, mas é algo que principalmente acontece por causa disso daqui, olha. Descobriu-se, né, esse porto de Miritituba, é um porto fluvial, né, no rio, na foz do Rio Negro, né, Negro Tapajós, e a partir daí você consegue acessar
esses portos do Arco Norte. Questão aí de quebra de paradigmas, né? E usando aí uma série de conceitos da logística, o que a gente tem observado é que gradativamente o dono da carga, né, o que a gente chama de embarcador, né, vai se tornando o dono da logística. É comum aí, né, as empresas adquirindo frotas enormes de caminhão, né, sendo as vencedoras de concessões ferroviárias, etc. Né? E com isso, essas empresas, esses embarcadores, teriam um maior poder de barganha sobre os transportadores. Nesse sentido também, nós estamos fazendo um trabalho de apoio aí para a revisão da Política Nacional de Pisos Mínimos de Fretes, né, junto à NTT. Isso é decorrência de todo aquele percalço da paralisação do ano passado, né? Então, agora, 20 de julho, deve ser publicada aí uma nova referência, né, dessa legislação, e torçamos para que ajude a organizar um pouco mais o setor. O mercado certamente está atento, né, a essas quebras de paradigmas, né, mas sabe que sim, né, pensando em valores de frete, o valor de frete rodoviário em termos reais vai aumentar, né, os valores de frete das outras modalidades de transporte, né, ferroviário, hidroviário, não podem ter uma dependência tão direta do comportamento do frete rodoviário. Oportunidades aí para incremento da estrutura de armazenagem, e talvez um destaque aí para que a logística cada vez mais seja tratada em conjunto, né, com aquilo que diga respeito a possíveis impactos ambientais, né? Então, as coisas precisam caminhar de forma bem integrada, e esse acaba sendo o mote da logística. Ok? Então, o engenheiro civil está disponível para recebê-los em Piracicaba, né? No fim das contas, né, eu acabo tendo muito orgulho de estar na Exalc, acabei sendo diretor da escola, foi contemporâneo do professor Cardoso, que acho que não está aqui mais, professor Dante, que está aqui presente, né? E eu tenho certeza que a Exalc ela pode contribuir em muito para a difusão de inovações que não necessariamente estão tão ligadas à agricultura. Então, acho que há uma série de outras áreas aí de conhecimento que vêm sendo bem exploradas pela escola. Ok? Muito obrigado.